versículo 12. Por isso, como um homem só entrou, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Em Romanos 6, capítulo 23, ele continua nos falando, porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estas são para nós hoje palavras do Senhor. Graças a Deus. Nós percebemos e temos a certeza, como as Escrituras nos mostram e nos falam, em várias passagens. O pecado, quando Adão e Eva pecaram no paraíso, quando viviam a sua vida em glória e em plenitude, mas instigados pelo demônio, pelo Satanás, eles desobedeceram. A desobediência é uma causa do pecado. Desobedecer a Deus, porque estava determinado. Você tem um paraíso eterno, você tem tudo, menos nesta árvore, menos nesta maçã, nesta árvore, nesse fruto você não deve mexer. Assim Deus nos coloca hoje para nós todos os frutos e todas as árvores nas quais nós devemos ter cuidado. O fruto do pecado está aí, como já a nossa irmã Ivonete comentou antes: a ira, a ganância, a desunião, a falta de amor, é o pecado. Ele está aí. Se você não tocar nesse pecado, não buscar esse pecado, você não desobedecerá a Deus e você não estará em pecado. Então, nós percebemos e temos a certeza de que Jesus, com o seu sangue, com a sua entrega, ele fez essa lavagem, ele trocou, ele limpou este pecado. Como Eva trouxe a desobediência, o pecado e a morte, nós vemos em Maria, através da sua obediência a Deus, ela trouxe a salvação. Então, Adão e Eva trouxeram o pecado, Maria nos trouxe a luz, em dizer sim a Deus: faça-se em mim segundo a sua vontade. Mas a vida, ela é construída. Nós aqui hoje, a nossa proposta que Deus nos coloca é que a nossa vida ela tem que ser construída degrau a degrau, passo a passo. Qual é o passo que você quer para a sua família? Qual é o passo que você quer para você? Viver em pecado ou viver na obediência? Viver no amor de Deus, como nós vimos. Ser dono do Espírito Santo, como nós já vimos. Ser possuidor do Espírito Santo. Ser um templo de Deus. Como comentei, o pecado faz e traz para nós a morte. Mas Jesus, no segundo trecho de Romanos 6, 23, Ele é o Salvador. Ele trouxe de volta a vida. E Jesus nos salva desta maneira. Já agonizante na cruz, Ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? Neste momento, Jesus se sentiu só, sozinho, solitário, sentiu o peso do pecado
que a humanidade estava impondo naquele momento. E aí, ele havia se tornado um amor, se transformado com a sua entrega para nos salvar. Mas ficou um grande elo para a salvação. A salvação, ela não é porque Jesus morreu, todos estamos salvos. Se você quiser ser salvo, é por tua livre e espontânea escolha. É você que tem este livre arbítrio. Jesus morreu para a salvação. Mas se você quiser que essa morte de Jesus na cruz não seja em vão, você tem que buscar Ele no coração, ter Jesus no coração, ter vida de oração como já vimos, ter perseverança na palavra. A palavra de Deus é a nossa salvação. Se você conhece a palavra, você busca a salvação. Então ele havia se tornado homem porque amou a nós, e a sua condição de homem, ele exclamou essas palavras, e foi assim que ele se identificou com você, comigo, com você. Ele se igualou a nós nestas palavras que ele disse ao Pai. E por fim ele disse, agonizando: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo, não sabem o que fazem. Então, existe o pecado está aí para que você, se você quiser, você apalpa, você sente, você busca ele. Mas, se você quiser também, você pode pedir perdão. Jesus deixou instituído o perdão no momento da cruz. Todos nós devemos buscar esse perdão, devemos buscar esta graça que Ele nos deixou. Os homens do passado executaram Jesus Cristo, mas não foram os únicos culpados por isso. Todos nós o somos hoje. Nós estamos o crucificando a todo momento em que saímos do caminho. Em todos os momentos que nós nos desviamos da palavra, nós estamos novamente crucificando Jesus. Nós estamos novamente em pecado. Então, se a morte do Filho de Deus foi por causa do pecado da humanidade, dos seres humanos, das pessoas, que tem grande parcela de culpa, pois se não houvesse o pecado, Jesus não teria morrido, Jesus não teria sofrido a morte de cruz, se o pecado não estivesse na humanidade, através de Adão, através de Eva, que foi a primeira desobediência. E aí na sequência, o povo todo em pecado. Nesse sentido, Deus nos quer perdoar. E Jesus deixou bem claro que lá com Maria Madalena, onde novamente Ele deu mostras de perdão e de graça de salvação. Naquela praça onde estavam tentando apedrejar Maria Madalena, e Ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí a multidão se desfez, porque todos estavam em pecado. Então o pecado está presente na nossa vida, está aí para que você apalpe, para que viva ele, se você quiser. Agora, se você não quiser, ele não entra na sua vida. Se você tiver Jesus como centro da sua vida, o pecado não faz parte da sua vida, e a sua vida, a sua família será feliz em Cristo Jesus. Por isso, tudo que nós fizermos, nós devemos pedir ao Pai, em nome de Jesus, em nome de seu Filho,
temos que pedir tudo que nós quisermos, e Ele vos concederá, como está escrito também na palavra. E viajando naquela terça-feira para Belém, dia 28 do mês anterior, nós tivemos um congresso, e foi justamente no dia que meu filho estava em São Paulo, São Bernardo do Campo, fazendo a sua prova, para o mestrado. É um menino, um pouquinho mais alto que eu, 22 anos, já formado em engenharia ambiental, estava tentando o seu mestrado no INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no qual eu e a Ivonete fizemos muitas orações, e tive a graça de Jesus em louvar e pedir lá na igreja do Círio de Nazaré, na igreja da Sé, e várias igrejas que a gente visitou em Belém, pedindo a Jesus que concedesse a graça de ele passar no seu mestrado. E ontem, era 9h30 da manhã, ele me ligou, eufórico: pai, saiu o resultado, eu fui aprovado no mestrado. E eu estava em Campo Verde naquela hora, estava indo a Cuiabá. Nossa, eu parei por 10, 15 minutos, agradeci, louvei ao Senhor por Ele ter atendido esta graça, este pedido meu, nosso, de nossa família. Jesus atende em nome, Deus atende em nome de Jesus o que você pedir, com o coração aberto, com o coração limpo. E eu louvo e agradeço o Senhor por ter colocado o meu filho aonde ele sonhava, porque Jesus não concede o teu pedido pela metade, Ele te concede por inteiro aquilo que você pedir com o coração. Amém?